Oi gente, Dr. Christian Helfstein falando, faz tempo que eu não apareço, mas mais do que na vacina dos adolescentes, a vacina das crianças está dando tanta controvérsia, tanta bagunça, tanto problema que eu decidi fazer um vídeo sobre isso. Então, direto ao assunto. Então a vacinação vai começar definitivamente amanhã com as crianças. Amanhã, que é segunda-feira, dia... não sei, talvez dia 17. Eu sou meio perdido com os dias, então não liguem. Eu estou gravando esse vídeo no domingo à tarde e vou liberar ele daqui a pouquinho já para esclarecer as dúvidas das maiores partes das pessoas. Depois, quem tiver com dúvidas extras, eu faço um vídeo número 2 falando justamente sobre esses outros casos, essas outras coisas que podem surgir de dúvidas. Se vocês vão deixando aí nos comentários, eu vou respondendo. Se tiver uma quantidade boa de comentários sobre um determinado assunto, aí eu já faço um vídeo novo sobre isso. Então vamos lá. Essas últimas semanas eu já recebi uma tonelada de questionamentos, alguns mais específicos, outros mais variados, outros só querendo uma resposta sim e não. Então eu vou responder agora essas perguntas. São 7 perguntinhas que eu acabei separando aqui, que são as perguntas mais comuns que eu recebi nessas últimas semanas. Primeira pergunta é: essa vacina é experimental? Nós somos todos cobaias? São ETs que querem nos manipular, implantar coisas no nosso cérebro? Não é experimental. Foram feitos estudos, como foram feitos em todas as vacinas. Então não é uma vacina experimental, não é uma vacina que do nada surgiu aí, o pessoal foi inventando e foi fazendo e tal, e decidiram jogar no mercado, e por sorte vacinaram milhões e milhões, bilhões de pessoas, e assim, não matou quase ninguém, né? Foi completamente sorte. É lógico que não, né, gente? Foram estudos, foram aprovados por todos os organismos mais confiáveis que a gente tem no mundo de saúde. Então, acreditem. E algumas coisas acabam acontecendo com boa parte desses questionamentos das pessoas que ficam falando sobre isso, né? Nossa, mas foi muito pouco testado, mas foi muito pouco tempo de desenvolvimento. Eu duvido que, sinceramente, que essa pessoa, na hora que lança um iPhone novo, ele ficou perguntando se, ou um Samsung, ou um celular novo, se ele ficou perguntando, nossa, fizeram estudos experimentais para saber se meu filho vai passar mal e ficando na tela e blá 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 blá, ou quando ele foi comprar um carro, se ele ficou pensando, nossa, será que esse carro foi testado, aprovado, foram feitos todos os testes ou não? É óbvio que você não faz todos os testes em nada, em absolutamente nada, nem em casamento, nem na escola, você nunca vai saber tudo de tudo. As coisas elas vão surgindo. Com o tempo, algumas coisas a gente simplesmente nunca vai descobrir, para falar a verdade. Então, não, a vacina não é experimental, ela é tão experimental quanto o seu telefone, ela é tão experimental quanto a sua televisão, é tão experimental quanto o carro que você dirige. E é tão experimental quanto todas as outras vacinas. Então, relaxa, não é experimental, não sou cobaia, tá? Pode ficar tranquilo que eu sou esperto o suficiente para não ser cobaia de ninguém. Segunda coisa, essa vacina dá câncer, essa vacina vai mutar o meu DNA, essa vacina vai me fazer jacaré, essa vacina vai me fazer ser isso, ou vai fazer ser aquilo, vai fazer eu ter 3 narizes, vai fazer eu ter 2 seios, vai fazer o homem virar mulher, vai fazer a gente virar gato, um gato virar cachorro? Não, ela não vai fazer isso. Eu vou até contar uma historinha, tá? O medo de todo é porque tem DNA e RNA de vírus, oh my god, meu Deus do céu, eles injetam DNA na gente, eles injetam RNA na gente, tá? Para quem não sabe, DNA e RNA é onde guarda toda a nossa carga genética, né? Tem vírus que tem RNA, tipo HIV, tem vírus que tem DNA, que é tipo outros vírus, tipo influenza, blá 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 blá. São os tipos mais comuns na realidade de vírus. Mas vamos lá, vamos contar historinhas, porque esse vídeo é cheio de historinhas para você ver quanto sem sentido algumas coisas são. Existe uma situação que não é hipotética, aliás, ela acontece muitas vezes por dia, muitas vezes por ano, e acontece a vida inteira da gente, em que DNA entra em contato com a gente, penetra na nossa célula. Milhões e milhões e milhões de unidades de DNA penetram, ou de RNA também, vai depender, penetram na nossa célula, utilizam
todo o nosso mecanismo de replicação para se dividir, para criar filhotes, para aumentar. E daí quando ele aumentou o suficiente, ele sai da nossa célula, matando ela e infecta outras. E vai indo, e vai indo, e vai indo, e vai indo. Quem que é esse ser maligno que faz isso? Quem? É o vírus. Oh, meu Deus do céu. Então quer dizer que o vírus faz a mesma coisa que a vacina? Gente, vírus, para quem não sabe, quem não tem esse conhecimento, basicamente ele é uma capinha de uma gordura, de uma proteína lá bizarra, e ele tem um negócio dentro que é o carga genética dele, que pode ser DNA ou pode ser RNA, mas ele não tem mecanismo de replicação. Ele só se divide, ele só tem filhotinho dentro da nossa célula. Então, o que estão falando que a vacina faz, que ela penetra com DNA na sua célula, você já passou umas 50 milhões de vezes. Quem tem filho na creche que eu digo, tanto de virose que essa criança já pegou. E nem por isso eu vejo uns monstrinhos andando para ir para lá e para cá com 3 narizes, com 50 olhos e com 3 braços. Eu não vejo essas coisas nas creches, vocês veem? Então, pois é, gente, se a gente faz isso todo dia a gente tem vírus entrando na gente, todo dia o vírus faz isso, todo dia a gente mata vírus e ninguém virou jacaré, ninguém fez nada até agora, porque vocês acham que a vacina vai ter esse poder maravilhoso, esse super poder? É a vacina super-herói para o alto e avante. Ela vai ter todo esse poder de fazer isso, gente. Pelo amor de Deus, né? Fala sério. Nada como a falta de conhecimento. As pessoas que falam essas coisas são blá. Nem vou falar, né? Mas tudo bem. Basicamente são pessoas que não sabem do que estão falando. Então, vamos lá. Terceira pergunta que mais nos fizeram. Quais são os efeitos a longo prazo? Então, vamos lá. Como eu disse, é o dia da historinha. Todo mundo fica questionando, meu Deus, será que vai acontecer alguma coisa? Primeiro, câncer, essas coisas a gente já botou do lado na última pergunta, né? Não vai ter mutação, não vai nascer 3 narizes. Então pode ficar tranquilo. Então essa daí a gente já descartou. A próxima que a gente vai falar agora são esses efeitos a longo prazo. Será que ele vai ter um infarto? Será que ele vai ter um problema de ficar com o braço meio torto, com a cabeça meio assim? Ou então vai ficar mais devagar, ele vai parar de andar, ele vai entrar em coma por conta da vacina? Vamos lá. Somando todas as vacinas que a gente teve, foram milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas aqui no Brasil. Já foram aplicados milhões e milhões e milhões, 70% da população adulta, mais até do que isso. Já temos cidades que têm 100% praticamente da população adulta. Então, basicamente, quem que falta vacinar no Brasil? Crianças. Crianças que são quanto? 40 milhões? 30 milhões? Então, a criança até os 18 anos é mais ou menos 25% da população, como já tem uma parte que já foi vacinada. Então, assim, a gente tem basicamente, umas 150 milhões de pessoas vacinadas. Vamos lá, 150 milhões de pessoas vacinadas. Se você conhecer 100, 200, 300 pessoas, com certeza, se a vacina fosse tão ruim assim, você conhecia vários que já tinham morrido, vários que estavam sem andar, vários que já tinham acontecido alguma coisa. Concorda? Porque assim, todo mundo foi vacinado, tirando meia dúzia aí, mas assim, todo mundo foi vacinado. E eu que atendo milhares e milhares e milhares de pessoas, contato com 500 famílias por mês. 500 famílias. Eu não conheço ninguém. Todos são o filho do primo, do fulano, do tio, do avô. Para quem não sabe, é só uma questão de fazer matemática. Eu e meu filho, outro dia a gente estava no carro, e estava dirigindo, a gente tinha uma viagem de 1 hora, e lá vamos descobrir, como a gente gosta de fazer umas brincadeiras, a gente já descobriu que a gente é parente do Gengis Khan, porque basicamente o mundo inteiro é parente do Gengis Khan, né? O cara é 1/6 do mundo é parente daquela praga lá que teve filho que nem um doido, aquele cara lá da Mongólia, para quem não sabe, né? O cara, 1/6 da população mundial tem DNA do cara, então, e ele é nosso tataravô, e a gente foi pensar que
essa história do fulano do cicrano. E a gente foi pensar, né? Se cada pessoa juntar 100, então a gente foi descobrindo quanto que era o fulano do cicrano. Então, eu conheço 100 pessoas, que conhecem mais 100 pessoas. 100 vezes 100 são, vezes 10 é 1.000, vezes mais 10, vezes 100, dariam 10.000. 10.000 vezes 100 dá 1 milhão. Aí a gente só é o amigo do amigo do amigo. Já tem 1 milhão de pessoas. E se tiver mais um amigo? Oh, meu Deus, são 100 milhões de pessoas. E se tiver mais um amigo? Já são 10 bilhões de pessoas. Então, o amigo do amigo do amigo do amigo pode ser literalmente qualquer pessoa na face da Terra e ainda 3 milhões de ETs. Contando já os ETzinhos de Marte, de outros planetas por aí. Então, o amigo do amigo do amigo do amigo, literalmente ele pode ser qualquer pessoa. Se você não conhece a pessoa que passou mal, a pessoa que morreu, a pessoa que teve algum tipo de reação, ela não existe. Porque não existe essa história do amigo do amigo do amigo. Tá? Porque o amigo do amigo do amigo já é 100 milhões, 50 milhões, 1 milhão. Então, assim, não existe o amigo do amigo do amigo. Ok, gente? Então, se você não conhece, como eu não conheço, eu tenho contato com centenas de milhares de pessoas, então desencana. Não existe isso. Tem o 0,000 que qualquer coisa dá, inclusive a de pirona, inclusive atravessar a rua. Até atravessar a rua tem o 0,00 de pessoas que vai morrer, vai quebrar a perna, vai acontecer alguma coisa atravessar a rua. Então, desencana. Então, essa vacina é segura, sim. E ela pode ter efeitos a longo prazo? Pode. Assim como... Daí eu já estou juntando as duas perguntas, efeito a longo prazo com segurança. E daí os efeitos a longo prazo. Vamos lá. Pensem em alguma coisa que você faz que você nem questiona se tem efeito a longo prazo, mesmo sabendo que tem efeito a longo prazo. Você come salsicha? Come, né? Você come linguiça? Come. Comeu hambúrguer ultimamente? Comeu. Comeu pizza? Comeu, né? Deixou de fazer exercício físico? Deixou, né? Tomou um arquinho? Bebeu uma bebidinha? Bebeu, né? Você deu tangue pro seu filho? Acho que deu, né? E refrigerante ele comeu? Coisa com corante ele comeu? Também, né? Comeu um carboidrato? Ou alguma coisa com alto teor de carboidrato? Também comeu, né? Verdade, né? E tudo isso comprovadamente tem efeitos a longo prazo e seu filho vai morrer mais rápido porque ele comeu essas coisas. Ainda tem o contato com fumo, né? Você sabe, né? Pessoas que fumam ou que têm contato com fumo morrem mais cedo, tipo 10 anos mais cedo. E isso não tem problema, né? Isso tá de boa. E efeito a longo prazo disso não existe, né? Já tá comprovado. Já tem tudo descrito. Não é invenção de ninguém. Porque assim, é muito fácil você falar que, nossa, daqui a 22 dias vai estar chovendo. Pode ser, né? Melhor. Pode ser que esteja chovendo. Do mesmo jeito que pode ser que daqui a 2 anos, pode ser. Essas vacinas dêem algum tipo de problema. Também pode ser que esteja sol. Também pode ser que esteja, sei lá, com 3 sóis. Você pode saber se vai ter ou não? Não pode. Pois é, né, gente? Que coisa incrível. Ainda não inventaram uma máquina para saber o futuro. Mas, incrivelmente, com relação à vacina, a gente sabe. Sim, ela pode causar, ela vai causar problemas, porque ela gera mutação no DNA. Opa, ela não causa mutação no DNA, né? Então, assim, se o problema é causar mutação no DNA para ter problema, não tem mutação no DNA, então não tem problema. Então, assim, não faz sentido. Se você dá salsicha pro seu filho, você pode dar vacina na boa, porque, cara, pelo menos você está dando um negócio que vai proteger, né? Salsicha nem protege de doença, né? Não faz diferença nenhuma com relação a isso. Então, tem um pouco de coerência com relação às coisas e às besteiras que as pessoas falam. Então, vamos lá. Só recapitulando, tá? Primeira coisa, se a gente era cobaia. Segunda coisa, se ele causava mutação ou mudanças no DNA e câncer. Terceira coisa, se tinha efeitos a longo prazo. Quarta coisa, se era segura, que eu também já respondi que ela é segura, tá? Próxima coisa, a vacina está ficando desnecessária, porque a gente consegue imunidade por coletiva, a gente todos juntos, todos infectados, todos nós doentes, todos nós sem trabalhar, sem ir para a escola, nós vamos ficar ótimos, perfeitos, sem doença, porque a imunidade coletiva é a melhor, a imunidade de rebanho, afinal de contas somos um bando de
nem pode falar mais boi aqui, né? Porque daí o povo já vai achar que é gado e eu não tenho nada a ver com política. Mas vamos lá falar que a gente é um bando de cabra, né? Sei lá, que anda em rebanho e que por isso a gente precisa de imunidade de rebanho. E que a maior comprovação disso é a Omicron, porque afinal de contas a Omicron não está matando ninguém, não está enchendo o hospital. É uma coisa maravilhosa, isso só demonstra que o vírus está ficando mais fraco. Ele quer aprender a conviver com a gente. Ele é amorzinho, ele é fofo, ele é bonitinho, ele tem uns espinhozinhos assim, umas proteínas spike bonitinha, parece uns cabelos arrepiados assim, todo punk, meigo, canta sertanejo ou um pagodinho. Certeza que esse é o nosso querido vírus, esse é o nosso querido coronavírus. Ele é um cara de boa, super tranquilo. Afinal de contas, ele não mudou a vida da gente em 2 anos. Foi tranquilo esses últimos 2 anos, né? Então, vamos lá. Contra dados, não há argumentos, como diriam as pessoas. Então, tem toda essa invencionice que talvez pode ser, quem sabe que a Omicron, por exemplo, é o primeiro sinal de que as coisas estão melhorando e que a gente pode fazer só uma imunidade de rebanho para acabar com tudo. Para que vacina? Para que expor meu DNA? Opa, não tem DNA. Para que expor? Para ser cobaia? Ops, não somos cobaias. Para que usar alguma coisa que não é segura? Ops, a vacina é segura. Tá ficando sem argumento, né? Mas vamos lá, vamos voltar para a Omicron. Então vamos lá. Já que a vacina não faz nenhuma diferença, então vamos lá. Brasil. 70%, quase 80% das pessoas vacinadas, ok? Contando com os adolescentes, e 20% não vacinado. Concorda? Concordo, certo? 80%, 20%. Então, se as pessoas estão ficando doentes e a Omicron é gente boa, a Omicron vai pegar quem, gente? Não vai pegar ninguém. Não vai pegar nenhum lado, nem vai pegar o outro. Se pegar um lado e pegar o outro, vai pegar igual. Concordam? Perfeito, porque ela é gente boa. Então não faz diferença se você é vacinado ou não. Mas daí quando a gente vai ver os vacinados, como que são os internados, desculpa. Quando a gente vai ver as pessoas que internam, isso no mundo inteiro por Omicron, gente. Não é só no Brasil, tá? Não é invenção da minha cabeça. Isso acontece em todos os países do mundo. Vamos lá, acompanhe, ó. Então 80% vacinado. Esses 80% vacinados, no total de internados, eles abaixam para 20%. Que estranho. Porque se a gente fosse pensar, deveria ser 80% também. Porque afinal de contas, a vacina não faz diferença, gente. Tô achando meio estranha essa história. E aquele lado lá, vamos ver o outro lado, o lado dos não vacinados, vamos ver, ó, pertinho de mim. E aí, o que você acha? Se a gente tem 20% de não vacinados, certo? 20%. Só que desses daí, 80% das internações são de não vacinados. Gente, tô achando meio estranho. Eu tô, ó, não sei se sou só eu. Pensa comigo. Pensa, ó. Esse é irmão desse. Tá, então vamos lá. Se ela não faz diferença tá vacinado ou não, por que quem é vacinado não interna e quem é vacinado interna, gente? Por que será? Será que é porque eles têm, sei lá, nariz maior? Será que é porque eles não lavam a mão? Será que é porque eles têm uma coceira gigante no nariz e eles cutucam e por isso eles ficam mais doentes? Será que é porque eles escovam o dente primeiro em cima ao invés de começar por baixo? Ou será que é porque eles não são vacinados e eles pegam a Omicron, que é gente boa e boazinha, e interna tanto quanto com a Delta, e tanto quanto com a Alfa, tanto quanto com as formas clássicas? Eu não sei, assim, ó. Eu não quero ofender ninguém que tenha uma opinião contrária. Mas assim, eu tô achando que a Omicron, que tem pico de incidência, de número de casos maior do que a Delta, e que tem um índice de internação em vários países estão fechando, já estão com hospitais trabalhando a 100%, e que no Brasil estão com medo de colapso em 3 a 4 semanas, assim como aconteceu com a Delta, eles estão internando, né, cara, esses caras não vacinados. Tô achando que tem um negócio aí a ver com a vacina, viu? Tô com a impressão, mas vou deixar assim, vou deixar em aberto.
Cada um pensa o que quer, mas lembra disso. De quem está vacinado, quase não interna. E quem não é vacinado, interna. Quem não é vacinado, quase não morre. Quem é vacinado, morre muito. Mas, vou deixar em aberto. Cada um pensa aí o que quiser sobre a vacina. Só tem mais um adendo, viu? Chega pertinho de novo. Quem são as pessoas que não estão vacinadas mesmo? Tem os adultos aí que não quer vacinar porque acredita em ET, ou terra plana, ou que vai mudar o DNA dele, apesar dele ter contato com o vírus o tempo todo, que ele é uma cobaia, mas eu não me sinto cobaia, não sou cobaia de ninguém. E que a vacina não é segura, apesar dele nunca perguntar se nada mais na vida é seguro, ele fazer um monte de coisa errada, sabendo que é inseguro, e agora vem arrotar que ele quer uma vacina segura. Então, gente, esquece o terraplanista e esquece as outras coisas, viu? Porque é só um exemplo, porque falam tantas essas bostas que acaba penetrando profundamente no cérebro. O primeiro exemplo que vem na nossa cabeça é sobre essas bostas. Mas assim, não é isso que eu quero dizer. É simplesmente pessoas que têm ideias estranhas, ao meu ver. Vamos dizer assim. Mas cada um pode ter sua ideia, tanto faz pra mim. Tá? Eu sou aquela pessoa, só para dar um exemplo, que daí entra a coisa da vacina. Tá? Vou fazer um adendo, falta 2 perguntas, mas essas 2 perguntas são mais fáceis. Só fazer um adendo. Vamos lá. Vacinado. Quem que é o vacinado? Que esse daqui, aliás, é a última pergunta. O que eu acho das pessoas que não estão vacinando ou que não vão vacinar o filho? Eu acho que a pessoa é uma egoísta. Ponto. Por que ela tem essa ideia? Tanto faz. Tá? Porque o não vacinado, ele simplesmente está expondo pessoas que não podem ser vacinadas. Eu tenho uma raiva gigante de gente que não põe a vida dos outros, ou então o cuidado dos outros. Você pode fazer o que você quiser com a sua vida, mas não prejudica a vida de ninguém. Você quer escutar som no talo, mano? Escuta, põe fone de ouvido. Faz que nem eu, fica de foninho de ouvido, fica surdo sozinho. Você quer, sei lá, beber, bebe, mas se esborracha no poste. Não vai desviar e bater no carro de ninguém, não. Vai se esborrachar no poste e morre sozinho. Você quer, entendeu? É assim que funciona pra mim. Então, você quer fazer merda? Faz merda sozinho. Faz merda sem prejudicar ninguém. Essa pessoa, ela passa a Covid para as outras pessoas. Ela passa pro coitado que está com câncer. Ela passa para coitado do bebê que não pode ser vacinado. Ela passa para a vozinha que por qualquer motivo não pôde tomar vacina. Ela passa para a criança que não foi tomar vacina. Ela mantém o vírus circulando. Ela faz com que o vírus tenha mutação, porque ele muta dentro do corpo das pessoas quando ele está tendo infecção. E ele pode fazer uma mutação nova que pode ser resistente às vacinas e prejudicar a vida de 7 bilhões de pessoas, porque uma pessoa é egoísta e só pensa nela mesma. E pior de tudo, sem nenhum motivo. Porque o que eu mais escuto hoje, inclusive, é um exemplo que eu escutei hoje, pela manhã, era uma pessoa reclamando, falando que hoje em dia as pessoas não aceitam as ideias diferentes, que isso é um absurdo e um alto egoísmo dessas pessoas. Sinceramente, as pessoas que falam isso são as que mais enchem o saco dos outros por opinião. Gente que tem opinião que nem a minha, eu tomo minha vacina, tô nem aí se você tomou ou não, cara, sinceramente. As únicas pessoas que eu falo é assim, tipo, se eu tenho bebê e alguém me fala que o pai não tomou, a mãe não tomou vacina, eu falo, toma, né? Porque seu filho morrer, a culpa não vai ser minha, não. A culpa vai ser sua, porque é você que trouxe o bicho para dentro da sua casa. Para o seu filho que não pode ser vacinado. Para sua avó, para sua tia ou para qualquer outra pessoa. Então, eu só acho que essa pessoa é extremamente egoísta. E essa mesma pessoa agora virou especialista em vacina. E eu só vou dar mais um exemplo, mais uma historinha para contar. Era uma vez o João. O João, o que o João era? O João era técnico em mecânica que nem eu. Ele trabalhava numa metalúrgica. E João, gente boa, cara. João, amigo de todo mundo. João, camarada. Todo mundo falava assim, ei, João, tá bom, João? Como é que tá a Maria? Ele era casado com a Maria. E ele tinha o Joãozinho e a Mariazinha, ok? Então ele tinha 2 filhos. E o Joãozinho era maiorzinho, a Mariazinha era pequenininha. Ele morava lá no bairrinho dele, de boa, todo mundo conhecia. Até que um dia o José mudou para casa do lado. E o João, cara, o João era mó de boa, ele tinha um Fusquinha, cara, assim, ó, que ele cuidava assim, ó, nos trinques. O Fusquinha do cara era assim, ó, lindo, maravilhoso. Ele tinha um mecânico que era o Manuel era o mecânico do Fusquinha. Cara, o Manuel, ó, cuidava do Fusquinha, fazia 15 anos que o Manuel cuidava do Fusquinha dele. O Fusquinha tava, ó,
belezinha, era o orgulho do bairro, todo mundo tinha, já tinham tentado roubar umas 5 vezes, porque o Fusca era lindo, assim, lindo, lindo, lindo. E toda hora alguém queria comprar o Fusquinha dele, porque era maravilhoso o Fusquinha dele, tá? Não tinha um barulhinho, tirando o barulhinho de Fusca, né? Aquelas coisas de Fusca velho, mas assim, tava andando, seguro, nunca quebrava, perfeito, o Fusquinha dele. E ele confiava muito no Manuel. Se o Manuel escutava, o Manuel morava no bairro também, né? Às vezes ele passava com o Fusquinha, o Manuel mandava um zap pra ele, ó. Ô João, escutei o Fuquinha, ó, acho que tá, o rolamento tá zoado. Traz aí o carro que eu vou dar uma olhada. E daí ele ia lá e olhava o rolamento, pá, rolamento quebrado. E ó, Manuel ponta firme, sempre gente boa, deixava parcelar em 10 vezes as peças. Gente boa, Manuel. Até que José, lembra do José? O José. Quem que era José? Quem era José? José era padeiro. Padeiro, cara, fazia o melhor pão da cidade. Trabalhava lá do outro lado, no bairro Chique, naquela padaria, sabe a padaria que custa 20 conto o quilo do pão? Naquela padoca, onde o cafezinho custa 9,50. É lá, ele trabalhava lá, fazia uns pão bonito, uns doces fofos. Então, esse era o José. E o José, como ele trabalhava ali no meio das pessoas chiques, e ele tinha o melhor pão da cidade, ele era muito elogiado, muito elogiado. E daí ele ficava escutando os papos assim do povo, né? O povo falava daqui, o povo falava de lá, e às vezes ele escutava lá os advogados, os engenheiros, lá na padoca conversando que a vacina ia mudar o DNA, que a vacina era experimental, que a vacina era não sei o quê, e ele chegava em casa assim, ó mulher, escutei que a vacina é experimental, vamos tomar vacina não, mano, não vamos não, tá doido? Entendeu? E daí ele foi ficando assim. E ele escutava as coisas lá, ele escutava sobre tudo. Ele escutava que o Flamengo tinha comprado, sei lá, um negro que era muito bom lá e ele já pegava. Ele escutava que o Corolla era o melhor carro, o Corolla é o melhor carro. Então assim, ele buscava as informações que ele só ficava junto com o povo rico e ele falava, nossa, os ricos sabem muita coisa, né? Eu vou acreditar em tudo que eles falam. E ele foi ficando meio, como eu diria, egocêntrico, uma pessoa que é muito voltada para ele mesmo, e ele começou a ficar se achando, só um pouquinho. E daí ele mudou, o João, gente boa, foi lá, a Maria fez bolinho, levou lá, tá, tomou uma, porque daí o José já falou, eu sou padeiro. E a Maria perguntou, nossa, você gostou do meu bolinho? Ah, gostoso. E ele pensou, eu faço muito melhor. E foi assim. Até que um dia tá lá Joãozinho, tá lá, ele e Joãozinho, João e Joãozinho, os dois lavando o carro, coisa de pai e filho, assim, cuidando do bem da família, os dois, coisa linda. E eles estão lá cuidando, lavando o carrinho, tá, todo cuidado, de balde para economizar água, porque não pode mais ficar usando mangueira, porque Joãozinho não vai ficar jogando água para cima e para baixo, não pode. E daí ele tava lá, foi ligar o carro para guardar. Daí fez a barulheirinha dele lá para subir na garagem. E lá veio o José, tava ali na porta, tomando sua cervejinha, vendo a mulherada passar, vendo o povo do bairro passar, falando oi pro povo, que ele tava de folga esse dia. E daí, na hora que ele escutou o carro, ele virou. Ô João, você já viu que esse seu motor tá fazendo barulho estranho? E daí o João falou, não tá não. Pô, já levei no mecânico essa semana. O cara falou que tava tudo perfeito com o meu carro. Eu tô achando que não tá não, cara. Tô achando que parece um problema lá na rebimboca da parafuseta, cara. Tem muita cara disso. Daí ele falou, nossa, será, cara? Eu sei, cara. Já escutei muito isso lá no meu trabalho. Várias pessoas muito letradas sabem disso. O cara que fez esse carro, inclusive, vai lá na padoca. E ele falou que deve ser isso. Aí o João era gente boa, né? Ele falou assim, nossa, será? Ele começou a duvidar, né? Ele falou, cara, não tô escutando nada, né? Mas, pô, o cara tá falando, né? E aí, vou levar lá pro Manuel. Daí ele falou, pode deixar, amanhã eu levo pro Manuel, o Manuel dá uma olhada. Aí o José virou pra ele e falou assim, então, sabe o que o Manuel vai falar? Que não tem nada, cara. Ele já viu e que nem existe rebimboca da parafuseta. Isso daí não vai acontecer.
tá? Que é tudo invenção. Ele vai falar que isso daí não é verdade não, mas pode acreditar em mim, cara. O que eu tô falando é verdade. E ele vai tentar te enganar. Porque quem sabe a verdade sou eu, cara. Porque todo mundo quer enganar todo mundo, cara. É uma conspiração. Todo mundo quer enganar falando que não existe rebimboca da parafuseta. Mas eu sei que existe rebimboca da parafuseta. E assim ficou lá, João matutando. Cara, será que o Manuel tá me enganando? Pô, confiava tanto no Manuel. Que coisa. Agora fica esse José aí todo dia me falando. Foi passando o tempo e o José falando. Repetindo. E o João, 15 anos de amizade com o Manuel, começou a ficar meio assim, né? Caraca, será que o cara tá me enganando? Pô, o José fica falando todo dia desse negócio. E aí? Não sei se vocês perceberam que assim, José Padeiro falando da rebimboca da parafuseta, do carro do outro, sendo que ele nem é mecânico, falando mal do mecânico, sendo que ele mesmo nunca pegou e foi lá e falou, não, deixa que eu te mostro onde é a rebimboca da parafuseta para você ver. Não, é tudo achismo, né? Nossa, como o José ele tá querendo saber sobre um assunto e o coitado do João, ao invés de perguntar para alguém que sabe, ele ficou assim, desconfiado de quem sabe. Ele ficou desconfiado de ser o Manuel. Olha que coisa estranha, gente. Por que será que a gente é assim? Por que será que a gente gosta de uma teoria esdrúxula, principalmente quando a pessoa fala pra gente que tá tendo uma conspiração, que tem uma mentira, que ele sabe, mas ninguém mais sabe? Parece com alguém, não parece? Parece com aquele cara que não quer tomar vacina e que não quer que seu filho tome vacina. É o cara da conspiração, que alguém está ganhando dinheiro com isso, que alguém está escondendo as mortes, que alguém está escondendo os sintomas colaterais, que alguém está querendo dominar o Brasil, o mundo, que alguém quer derrubar político A ou político B, que alguém está querendo dominar o Brasil através de uma doença inventada em laboratório. Olha quanta teoria, gente. Todas elas inventadas pelo mesmo cara que falou da rebimboca da parafuseta. O mesmo cara que não tem a menor ideia sobre o que ele está falando, como eu disse aqui, em todas as outras questões, não sabe nem como funciona o vírus para ficar querendo falar de vacina, e ainda vai questionar quem? Quem sabe do que está falando? Quem tem ideia do que está falando? E prefere escutar um ou dois que falam isso, apesar de todos os outros falarem outra coisa. E que quer jogar fora anos e anos de confiança nas vacinas, por exemplo. Pessoas no Brasil tomam vacina há séculos, há dezenas de anos, e estava tudo bem, ninguém nunca questionou uma vacina nova no calendário. Não é verdade? Mas agora essa vacina é diferente. Essa vacina deve ser questionada porque ela não é real. Ela é feita para isso ou para aquilo. Gente, tem algum sentido isso? Pensa comigo. O que essa vacina tem de tão diferente das outras? A gente tem vacina que usa exatamente a mesma técnica. A Coronavac é igualzinho a vacina da gripe. E mesmo assim ela é questionada também. Apesar da pessoa tomar vacina da gripe todo dia, ela não pode tomar Coronavac, porque Coronavac não é uma vacina boa, porque ela é chinesa. É feita no Butantan do mesmo jeito, cara, no mesmo lugar que faz a vacina da gripe. Então, assim, não tem muito sentido. Então, pare de perguntar para o José Padeiro sobre vacina, para de perguntar para o João Fulaninho sobre vacina, para de conversar com o Rodrigo Fulaninho, que acha que sabe sobre vacina mais do que qualquer outra coisa. E para de perguntar também para o cardiologista que não prescreve vacina há 25 anos, provavelmente. Não sabe nem qual que é as vacinas do Programa Nacional de Imunização. E vai perguntar para o seu pediatra, vai perguntar para a média dos pediatras, vai perguntar para a Sociedade Brasileira de Pediatria, que tem dezenas de milhares e que não para de soltar orientações falando que é para vacinar, que é para vacinar, que é para vacinar. Vai falar para os 8 milhões de pais que já vacinaram seus filhos nos Estados Unidos e estão todos vivos e protegidos porque eles gostam do filho. Simples assim. Se você ama seu filho, você vacina. Se você ama o próximo, você se vacina. Se você quer
ficar sem vacinar, vai para uma ilha bem longe de quem quer ficar protegido. Vamos fundar o país dos não vacinados. Nos livrai-nos de todos eles e o coronavírus vai embora. E é assim que eu termino essa fala. E se eu vou vacinar meu filho? Óbvio que sim. Se vai ser com qualquer vacina? Sim, óbvio que sim. Quais vacinas eu tomei? Sim, eu tomei 3 doses. Deixei para o final. Eu tomei 2 AstraZeneca e tomei uma Coronavac porque eu quis. Sim, meu Deus do céu, ele tomou Coronavac. Oh, meu Deus. Sim, eu tomei uma Coronavac porque eu quis tomar Coronavac. E é isso. E aliás, foi a vacina mais de boa que eu já tomei na minha vida. Cara, não senti nada. Se tivesse Coronavac, eu dava no meu filho. Pena que vai demorar um pouquinho, meu filho é asmático, então, né? Vai começar as aulas. Infelizmente, não dá pra gente ficar bobeando muito. Simplesmente porque eu amo, eu quero vivo, eu quero protegido. E eu não quero ele passando doença pra ninguém, do mesmo jeito que eu espero que os outros pais da escola dele também façam o mesmo e protejam o meu filho de doenças também. Obrigado a todos. Quem quiser, deixa o seu like. Quem quiser, compartilha. Quem quiser xingar, xinga. Quem quiser falar que eu gostou, gostou. Mas principalmente, quem tiver mais dúvidas, quem tiver mais questionamentos, eu estou aqui, cara a tapa, pode bater de um lado que eu dou o outro e vou continuar dando sorrisos e vou continuar dando risada, porque eu sei do que eu estou falando. E quando a gente sabe do que a gente está falando, a gente não tem medo de apanhar de quem não tem a menor ideia do que está falando. E é isso. Deixe os comentários e as perguntas, que talvez tenha o vídeo número 2. Até mais!